Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela audiência. Estou muito contente. Quando eu agradeço é porque realmente a audiência está acontecendo, gente. Estou muito feliz. O programa vai ao ar às 18 horas de sábado, né, no Inédito, e também tem o replay aí dele na quarta-feira às 20h30. Mas nas redes sociais, na nossa página, no canal do YouTube, já entra no mesmo dia às 20h30. Então o pessoal está acompanhando, está bem legal. A gente tem recebido também algumas críticas construtivas, porque é importante, né? Eu estou muito contente. Tem bastante falha nossa, porque se não tiver falha nossa, não é a cara da Clarice. Mas olha, estou muito feliz. Ah, deixa eu falar do Luke, do meu cachorro. O meu cachorrinho não precisou fazer a cirurgia, porque ele teve que aguardar um pouquinho, porque assim, ele está se recuperando bem, né? Ele está com problema nos dentes, gente. Cachorro é igual gente, não tem jeito, né? Mas ele vai precisar fazer uma pequena cirurgia, porque vai ter que arrancar, extrair alguns dentinhos. Mas enfim, o Luke está bem, ele está se recuperando. Só porque no último programa que eu estive aqui, né, inclusive com a Solange Freitas, quero mandar um beijo para ela, foi muito bacana o bate-papo com ela. Eu falei do Luke, né, do meu cachorrinho que estava dodói, que estava super apreensiva. Enfim, né, gratidão a todos que torceram pela recuperação dele. Ele está bem, mas ainda não fez a cirurgia, tá bom? E hoje, o nosso tema de hoje é sobre a importância do Conselho Tutelar, olha, no combate à violência contra as crianças e adolescentes. É um tema tenso, né, gente? Porque a violência, infelizmente, só aumenta para esse público e não só a criança ou adolescente, né? A gente viu que com essa pandemia, como subiu a violência entre as mulheres, os idosos e a criança. Mas hoje a gente vai estar batendo um papo sobre o Conselho Tutelar, porque é muito importante essa pasta, né? Essa pasta que acolhe, que enfrenta tantas coisas. Tem pessoas que às vezes falam assim, quando chega perto de eleições de Conselho Tutelar, ah, essa pessoa quer disputar só para ter um cargo, para ganhar um dinheiro. Eu acho que não é bem por aí, não. Eu acho que a pessoa tem que ter uma vocação, tem que entender a causa que vai abraçar, que vai estar enfrentando. Não deve ser fácil, né? Mas a gente vai bater um papo sobre isso e eu estou bem contente também, porque é um tema que é muito importante, parece que não, está dentro das nossas vidas, né? Uma coisa que a gente nunca quer precisar do recurso do Conselho Tutelar, mas eu acredito que às vezes tem muitas coisas que a gente não tem outra saída, a gente precisa acioná-los, né? Mas vamos lá. O Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos. Também é papel do conselheiro atender e aconselhar os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes. Vamos receber uma convidada que nasceu e vive na cidade de São Vicente. É conselheira tutelar atualmente. Sua trajetória profissional se deu desde 2002, trabalhando com crianças na creche Douglas de Oliveira Coelho. Seu primeiro mandato como conselheira foi em 2006, desempenhando importante papel na defesa dos direitos das crianças e adolescentes da cidade. Também teve experiência no governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação durante 3 anos. Em 2019, foi eleita conselheira tutelar novamente, desde então segue sua luta em prol das crianças vicentinas. Nossa, ela é babado, hein? Enfim, seja bem-vinda ao Fala Clarice, Renata Mendonça. Boa noite, Clarice. É um imenso prazer estar mais uma vez com você. Sempre bom estar com você. E eu agradeço muito o convite. Estou muito honrada de fazer parte do seu programa. Fala Clarice só tem trazido pessoas assim que têm uma personalidade forte, que tem trabalho, que é atuante. E a Renata é uma pessoa que assim, eu tenho todo um carinho, todo um respeito. Ela me representa muito dentro desse conselho. Inclusive a Renata, quando esteve candidata, eu apoiei, teve o meu voto, teve o meu apoio, pedi voto para ela. Porque é importante, quando a gente acredita nas pessoas, a gente insistir para que dê certo. E sabe, Renata, parabéns, porque eu não estou nem um pouco arrependida de ter te apoiado, viu? Eu vejo que você tem se destacado, eu vejo o teu trabalho e a tua vivência que não vem de hoje, né?
Então, estou muito contente de você estar aqui no Fala Clarice. Se sinta-se em casa, a casa que é sua, e bem-vinda, tá bom? Muito obrigada mesmo. Ouvir isso de você é muito bom, de verdade. Ai, que delícia, né? É muito bom quando a gente consegue bater um papo com pessoas que a gente admira, que nos inspiram, e pessoas que têm conteúdo para isso, né, gente? A gente não se inspira por qualquer pessoa, a gente vê todo o enredo, todo o trabalho, toda uma dedicação. Pelo menos é assim que eu faço, né? Eu consigo filtrar dessa maneira. E sem confete, sem nada, a Renata é uma pessoa que muito me representa. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um beijo pro teu pai, né? O pai dela é uma figura. E, enfim, eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa muito, assim, envolvida também com a nossa querida São Vicente. Um beijo, viu, Davi? E depois eu vou te convidar para vir bater um papo aqui com a gente também, porque esse também tem história, viu? Esta família, a família Mendonça, é uma família muito tradicional, a nossa querida São Vicente, e tem muito meu respeito, tá bom? Mas vamos lá. Renata, o que te levou a ter vontade de se eleger ao cargo de conselheira tutelar? Eu acho que eu apanhei bastante quando eu era criança, viu, Clarice? Olha! Eu falo isso pra minha mãe, ela fala que é mentira. E eu sempre falo pra ela, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Mas assim, eu sempre falo isso brincando, realmente eu apanhei um pouquinho. Mas, na realidade, eu sempre fui muito de querer tomar as dores dos outros. Então, é assim... se eu tô numa fila de banco, numa fila de mercado, eu vejo maltratando alguém, às vezes maltratando funcionário, eu vou lá e eu tomo a frente e eu discuto. A minha mãe briga comigo, ela fala, pelo amor de Deus, ela é muito tímida, mas eu tô sempre ali. E não tem coisa melhor do que ajudar criança e adolescente, porque quem defende criança e adolescente é aquela pessoinha que tá ali, que ninguém vê, ninguém escuta, a maioria das vezes ninguém presta atenção, porque infelizmente é assim que funciona. Ninguém ouve, porque tá ali, é criança, deixa lá. E assim, quando eu fui vendo isso, eu vi o quanto era importante, né? E é muito bom você estar ali, poder ajudar. É um trabalho difícil, mas quando você sabe que você pode ajudar de alguma forma, é bem gratificante. Ah, mas é mesmo, né? E realmente, é claro que ela fez uma brincadeira. É Jurema, né? Jurema. Oh. Então, imagine se a Jurema ia bater nela. Eu acho que não, né? Mas, enfim, esse olhar que você fala, porque, claro que você fez uma brincadeira, mas eu não duvido de ter pessoas que, de repente, vivenciaram isso e, por esse ato de dor que vivenciou, de repente, veio buscar uma maneira de ajudar as pessoas, né? Não é o caso da Renata, tenho certeza, porque eu conheço a família dela, mas a Renata, quem conhece a Renata sabe como a Renata é, né? A Renata, ela adora ter essas ações, né? Quem acompanha a Renata na rede social, nossa, e quando ela resolve ser Masterchef, né? Ela é demais, ela coloca lá um frango todo queimado, mais ou menos assim, não é isso, Renata? E fala assim, olha, gente, se quiser, siga-me que eu dou a receita, dou as dicas. Enfim, a Renata tem uma personalidade que eu admiro muito e é muito bacana. Mas legal, né, que você tem esse olhar para o lado do conselho tutelar. E é uma situação que requer muita responsabilidade, né? Sim. E, na verdade, como no início eu disse, tem pessoas que pensam que é só, às vezes, o financeiro, porque existe toda uma eleição, um mandato de uma gestão de 4 anos, não é isso, Renata? Isso. Então, assim, às vezes existe até um certo assédio pelo cargo para as pessoas que querem, às vezes, ter, um salário, isso e aquilo. Mas, gente, eu acredito que não pode ser só por isso, porque a pessoa tem que ter uma vocação. Porque, né, Renata, você deve enfrentar N desafios, né? Acho que até ameaças, talvez, acontece alguma coisa assim, porque o Conselho Tutelar, geralmente, quando ele é convidado a estar, é porque algum problema está acontecendo, né? Exatamente. É raro o Conselho Tutelar, acho que está dentro de uma situação que está tudo dentro de uma harmonia. Geralmente é uma problemática, né? Geralmente é uma violência, geralmente são coisas difíceis de lidar. Então é assim, eu quero, em nome da Renata, dar os parabéns a todos os conselheiros tutelares da nossa região, de São Vicente, principalmente, que tem pessoas ali que a gente conhece, que tem um trabalho bacana também, mas eu admiro a garra de vocês, né?
E dou os parabéns de verdade, porque não é fácil. Eu, particularmente, já tentaram me colocarem numa situação dessa, falando assim, Clarice, sai conselheira tutelar, porque eu também brigo muito pelas pessoas, né? A Renata me fez lembrar um pouco da minha personalidade. Eu sou aquela pessoa que, se eu estou vendo algo errado, eu vou à luta pelaquela pessoa. Às vezes o problema não é nem meu, mas eu já estou comprando a briga, né? E uma vez me convidaram para vir, né, como conselheira tutelar, mas aí eu falei que não ia dar certo, porque meu coração é muito mole, eu não ia aguentar, talvez. Eu não me vejo nessa cena atuando como conselheira tutelar. Eu acho que você tem que ter uma preparação, né? Não sei, posso estar falando bobagem, mas deve mexer muito com o emocional da gente, toda uma situação. Então, não deve ser fácil. Mas quem sabe um dia ainda, né, a Clarice não passe por essa experiência. Mas hoje eu não me sinto preparada para essa função, mais pelo lado emocional mesmo, que eu acho que eu ia me jogar de uma maneira que eu não sei se o resultado ia ser tão bom, né? Porque não é fácil, né, Renata? Não é fácil. E assim, Clarice, quem entra no conselho pensando pelo salário, não fica. Não fica porque é um trabalho difícil, a gente recebe ameaça constantemente. Outro dia, 2 conselheiros foram fazer uma visita, pararam ele na entrada da comunidade, pararam os 2, aí revistaram porque acham que é polícia. As pessoas ainda veem o conselho como inimigo, até os próprios adolescentes. A gente nós vamos na delegacia buscar adolescente, eles ainda veem como inimigo. Aí eu ainda falo assim, peraí, eu vim aqui para te ajudar e você ainda vem me ameaçar, porque os próprios adolescentes ameaçam o conselho tutelar. Muitas vezes nós vamos entrar em alguns locais, o pessoal na biqueira para a gente, vai aonde, quer falar com quem, sem chabu. Então, assim, não é fácil. Quem entra por causa do dinheiro não fica. Não fica mesmo, porque requer muita atenção. A gente não pode dar um vacilo, porque a gente ajuda muito, mas o conselho tutelar também destrói. Se ele não fizer o papel direitinho, ele destrói uma família. Então, a gente tem que ter todo um cuidado ali, não é fácil. E trabalha sábado, domingo, feriado, de madrugada, o telefone não desliga. Nós temos um telefone de plantão, que é Natal, Ano Novo, final de semana, feriado, ele não para 1 minuto. Realmente é um cargo, é um trabalho muito árduo, né? Mas também é muito gratificante quando vê o resultado final, né? Quando você consegue salvar aquela criança de N violências que acontecem, quando você consegue muitas vezes também colaborar para estruturar uma família, né? Porque às vezes também acho que o diálogo, né, deve ter em alguns momentos resultado bom isso. Acho que a interferência do conselho tutelar é favorável nesses momentos também, né? A gente de fora às vezes faz alguns julgamentos, mas a gente precisa entender também aquele ambiente familiar, o que levou a tantas coisas, se é que isso tem alguma justificativa. É claro que nenhum tipo de violência se justifica, nada justifica a violência, mas eu acho que assim, tem que ser muito preparado, né? Tem que estar muito preparado, muito focado. Então fica aí essa dica para as pessoas que têm esse desejo no coração, porque é uma eleição, né? Bem dizer, daqui a 3 anos, né, vai acontecer, quase 3 anos e meio, deve acontecer novamente, mas se preparem, né? Se preparem para a atual realidade que você vai exercer. Não entre por entrar, porque a gente sabe também, do mesmo jeito que tem bons conselheiros, tem aquele que só entrou por uma cabide de emprego, né? E isso é triste, porque quantas vidas, quantos adolescentes, quantas crianças, quantas pessoas vão precisar do teu trabalho e você vai estar ali só para sair na foto. Isso é muito, muito complicado, né? Então a gente tem que analisar com muito carinho, ver direitinho e analise as pessoas em que vocês votem, gente. Porque tem gente aí que às vezes está lá também por uma vida e nunca desenvolveu nada. Tem coisa que é meio complicado, né? Mas vamos que vamos. Olha, a Renata chegou nervosa aqui, mas ela tá dando show, ela tá bem, ela tá respirando super bem. Eu vejo que ela não tá nem um pouquinho nervosa, tá preparadíssima, viu? Tem total condição de estar à frente de um programa. Olha, é toda lindona. E vamos lá. Qual o papel do conselho tutelar? O que pode e o que não pode fazer? Porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, o que vem a ser um conselho tutelar, né? Podemos fazer isso ou não podemos? Sim. Fala pra gente aí. O conselho tutelar, ele trabalha na garantia de direitos. Então, o principal papel dele é garantir direitos.
da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, ele requisita serviços. Então, muitas vezes as pessoas vêm assim, viu criança é Conselho Tutelar. E, na realidade, não é o Conselho que executa os papéis, o Conselho Tutelar requisita. Então, vou te dar um exemplo que nós temos muito problema com isso. Aquelas criancinhas no semáforo vendendo doce. Não é o Conselho Tutelar, é o serviço social do município. Então, assim, as pessoas... Eu sempre digo o seguinte, não é que não é da conta do Conselho Tutelar, porque a partir do momento que tem uma criança ali em situação de risco com direito violado, é da conta do Conselho. O Conselho tem que cobrar assistência social para que a assistência funcione. Então, assim, nós estamos trabalhando isso em São Vicente, tá bem complicado, já está melhorando essa situação, já está funcionando um pouquinho mais o serviço, mas nós estamos ali. Mas o Conselho Tutelar, ele requisita serviços, ele tem que fazer funcionar, fiscaliza, tudo que tem criança e adolescente, o Conselho está ali fiscalizando e requisitando o serviço para que nenhum direito seja violado. Perfeito. E você falou da parte da assistência social, né? No caso, você é conselheira tutelar pela cidade de São Vicente e, ao falar da assistência social, dá-se a entender que é necessário uma parceria aí, né? Uma mão dupla entre conselheiros e assistentes sociais, né? Sim. E a gente sabe que São Vicente hoje está com um novo governo em exercício, né? Tudo que vem novo, até eles poderem se encontrar, né? Até eles terem, assim... uma demonstração para que veio mesmo, até poder ter um entendimento. Então fica muitos desencontros, né? Mas eu acredito que pela tua fala, que a gente conversou antes do ar, né? De ao ar o programa, parece que a parte da assistência social tem contribuído com o Conselho Tutelar, é isso mesmo? Sim, hoje eu não posso reclamar da assistência social no município, o secretário agora é o Leandro Valença. E assim, ele tem nos atendido muito. Para mim, eu digo, só falta, para chegar no 100%, só falta acabar nossa reforma do Conselho, porque ele nos atende em tudo. Estamos trabalhando em parceria, todas as necessidades do Conselho, ele não só ouve, ele está colocando em prática. Então, não posso reclamar dessa parte, porque está muito, muito legal. Está uma parceria bem legal. Isso é importante, acho que quem ganha com isso, né, é todo mundo, principalmente o munícipe, a cidade, né? Então, parabéns, viu, Leandro? Você é realmente uma pessoa que tem bastante referências positivas, né? Fala Clarice, ele fala muito do terceiro setor, e este assistente social, aí, na verdade, o secretário de assistência social, o Leandro Valença, né? Ele tem todo um olhar para o terceiro setor, porque ele é envolvido dentro do terceiro setor, Sim. né? Ele faz parte de algumas ONGs aí que é bem atuante na nossa região. E eu fico contente, então, de saber, né, que nesse sentido aí a Secretaria de Assistência Social tem feito a sua parte com maestria. Então, eu estou bem feliz, isso é importante, e quem acompanhou Fala Clarice precisa saber, né? Porque a gente está aqui para mostrar o que é positivo na cidade. Eu penso da seguinte maneira, viu, Renata, que todo começo é árduo para todos, né? Mas digamos que assim, o governo atual que está lá já sabia para que veio, né? E isso já é uma demonstração que já está caminhando. Então, eu fico contente porque eu quero ver a minha cidade seguir mesmo. Isso é bom. E principalmente esse público que depende do Conselho Tutelar, né? Ele precisa ser realmente bem acolhido. E para esse acolhimento dar certo, as duas parcerias têm que estar caminhando bem, né? É verdade. Porque como você mesmo colocou das crianças que vendem as balinhas, tem essas crianças, tem as crianças também que ficam na rua, às vezes, os pais saem para trabalhar, às vezes deixam a criança sozinha, ou às vezes os pais estão dentro de casa e as crianças estão vulneráveis na rua. Então, na verdade, não é uma responsabilidade só do Conselho Tutelar. Num caso, assim, de crianças menores, pequenas mesmo, de 4, 5 anos, que ficam brincando na rua, ficam ali sendo alvos de risco de alguma situação, e os pais, às vezes, estão dentro de casa, não sabe Deus aonde estão. Isso é um caso para o Conselho ou a assistência social? Como entra aí?
Na realidade, se uma criança está em situação de risco, é o conselho tutelar. Então, sim. Mas o conselho tutelar faz o primeiro atendimento e encaminha para o serviço social, que nós temos lá o CRAS, o CREAS, que faz esse tipo de atendimento. Tem uma equipe técnica para fazer os atendimentos. Nos casos mais graves, porque tem alguns casos que a gente precisa ali no momento estar tirando aquela criança, mas quando acontece uma situação dessa, é trabalhado a família para essa criança poder retornar. Porque a gente não quer chegar lá, tirar a criança e o conselho tem uma fama, né? Que sai tirando criança de todo mundo. É o último caso. Se você vê o conselho tirando uma criança é porque não tinha condições mesmo de deixar. Mas essa família é trabalhada porque a intenção sempre é ela retornar para a família. Entendi. Não, então, no caso, o ouvinte que está nos acompanhando, se tiver alguma situação assim, ligue, né, para o conselho, faz uma denúncia. Essa denúncia pode ser anônima? Como que funciona? A pessoa tem que... Eu recomendo ligar no Disque 100. Só ligar o número 100, não precisa se identificar. O número do telefone não é identificado. Então, assim, eu peço, gente, qualquer dúvida não precisa ter certeza, porque na realidade a gente vai averiguar. Sim. Tem muita denúncia até que nem procede. Mas se tiver alguma dúvida, Disque 100, é facinho, não é identificado e muitas vezes uma ligação salva uma vida. Então não deixe de denunciar. É importante, viu? E o que se pode denunciar ao Conselho Tutelar? Eu queria que a gente falou um pouquinho, mas que você colocasse em letras garrafais o que realmente a gente pode estar denunciando para vocês. Qualquer sinal de maus tratos, violência, não é só violência física, violência psicológica também, porque as pessoas acham que violência é só violência física, não é. Tem criança que é violência psicológica e ela fica ali, é um trauma para a vida inteira, né? Então é assim, qualquer coisa, qualquer sinal de violência física, psicológica, abuso sexual, as pessoas têm medo de denunciar abuso sexual. Qualquer dúvida que tiver, denuncia. Se tiver alguma dúvida, isso é violência, isso não é? Disque 100 e denuncia. Que aí é o nosso papel ir até o local e estar averiguando. Se tiver dúvida, pode denunciar, não tem problema. Tá vendo? Bora denunciar então, gente. Isso é importante que a Renata disse, porque às vezes a gente fica sem saber, né? Qual é o caminho? Ah, eu devo ligar, não devo ligar? Deu lá, o sininho bateu, cismou, liga. É igual esse papo que fala da violência da mulher. Briga de marido e mulher, não mete a colher. Mete sim, porque se você não meter a colher, às vezes aquela ali já era. Então, a mesma coisa com a criança. Viu, suspeitou, sentiu alguma coisa, bora lá, denunciar, tá bom? Gente, que delícia conversar com a Renata, sabia que são tudo? E a gente vai chamar um intervalo para tomar um pouquinho de água, até porque fala Clarice, falamos bastante, e a gente tem que, né, tomar uma aguinha para matar a sede aqui. Já volto já. Olá, estou aqui para agradecer as 2.000 cestas que a gente recebeu através da Ação da Cidadania. A família VV, nós somos o Comitê da Ação da Cidadania da Baixada Santista. E ontem, gente, graças ao bom Deus, que primeiramente tem que agradecer sempre a Deus, a gente vai conseguir beneficiar 2.000 famílias. E como isso vai acontecer? Algumas entidades já foram beneficiadas e essas entidades que vão entregar para essas famílias. Como eu disse para vocês, nós somos da Baixada Santista, o comitê. Então a gente representa as 9 cidades. Algumas vão ser beneficiadas nesse momento e quem não for beneficiado agora, eu tenho certeza que muito em breve a gente vai conseguir chegar. Quero agradecer também ao Campo e Cubatão, a toda a equipe, porque eles, nossa, acolheram a gente tão bem ontem, obrigada por tudo. Quero agradecer a todas as entidades que estavam lá e ajudaram a gente a descarregar essas 2.000 cestas. Enfim, gente, muitas pessoas do bem envolvidas, o resultado foi maravilhoso, né? Eu estou aqui com muita alegria, com muita gratidão no meu coração. Em nome da família VV, das Gotinhas Solidárias, eu tenho que agradecer a todos. A família Venturini, quero agradecer vocês nos ajudaram com o transporte. Se não fosse vocês, a gente não ia conseguir trazer as nossas cestas para poderem ser entregues às famílias. Enfim, muita gratidão.
Um beijo enorme a todos vocês que ajudaram e continuem ajudando, porque quem tem fome tem praça. Perigoso, temido e sempre pronto para atacar. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Pode estar escondido na sua rua, no seu quintal ou dentro da sua casa. Ele quer pegar a sua família. Mas derrotar o mosquito do Aedes aegypti é fácil. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas ou lave semanalmente com escova e sabão. Tambores e recipientes de água também devem ser lavados toda semana e fechados com tampas adequadas. Guarde as garrafas e baldes com a boca para baixo. Feche latas de lixo e descarte os vasilhames em sacos fechados. Guarde pneus em local coberto. Limpe as calhas do telhado para não acumular água. 8 em cada 10 mosquitos nascem na sua casa. Eles transmitem dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Combater o mosquito é dever de todos. Proteja-se. Faça a sua parte. Olá, amigos. Nós temos um encontro marcado aqui na TV Com todo sábado às 22h30. É o programa Indo pelo Mundo, trazendo novidades para vocês. Até lá! A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença. Estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos, viu? Como foi bem rapidinho. Olha, mostrar a canequinha aqui do Fala Clarice. Olha, tomar uma aguinha geladinha que a Gisele capricha, viu? É, pensou o quê? E olha, hoje eu tô me sentindo bem confortável. Acho que eu não vou estourar o tempo. Meu Deus, estou ficando disciplinada. Quem disse que a gente não aprende, né? Mas eu não vou me elogiar muito não, porque não finalizei. Vamos ver, né? Mas eu vou tentar hoje fechar o programa no tempo correto. Olha, tá uma delícia bater um papo com você, falar sobre o conselho, que é uma situação de tanta importância na vida das pessoas. E sabe, eu tenho certeza, gente, que esses assuntos deveriam já vir na base do ensino fundamental, sabe? Eu acho que a educação infantil, a gente tinha que ter esses conhecimentos dentro da escola, porque às vezes a pessoa não entende o que é conselho tutelar e precisa entender, né? Eu acho que assim, eu sou professora, não tem como não puxar isso um pouquinho para a minha classe, né? Que eu acho que a educação é base para tudo. Da mesma maneira que eu falei da política no último programa que eu fiz, que eu acho que é importante também inserir a política dentro do ensino fundamental, para as pessoas terem um entendimento, para a gente poder ter um futuro melhor aí, né? Para a gente ter pessoas com formações de opiniões, mas com inteligência. É a mesma coisa eu falo do Conselho Tutelar. A gente precisava ter essas matérias, né? Eu sou uma jovem senhora de 47 aninhos, né? Mas eu me lembro na época que os meus irmãos tinham SPB, União Cívica, tinha umas nomenclaturas lá que eles tinham umas matérias que eu já sou a mais jovenzinha da casa, eu já não cheguei a pegar. Mas, nossa, é uma pena, né? É igual a sociologia que, infelizmente, parece que está em extinção, estão querendo retirar isso do currículo. E não pode, gente, e não dá para aceitar, né? Então, fica uma sugestão aí que eu acho que, sabe, Renata, seria importante. Eu não sei se o Conselho Tutelar também tem este lado de ir até as escolas palestrar. Vocês fazem palestras, vocês
ou vocês só acolhem realmente? Como é que é isso? Nós fazemos palestras, sim. Quando nós entramos agora nessa gestão, a intenção era ir em todas as escolas, porque as escolas elas são divididas. Tantas escolas para tal conselheiro, para não virar bagunça. Então, assim, Renata é responsável por algumas escolas e assim vai indo. Só consegui em uma escola, porque começou a pandemia, aí ficou bem difícil, mas o conselho vai na escola sim. E a gente quer trabalhar isso, porque outro dia nós estávamos com 6 adolescentes que veio de um projeto, eles foram conhecer o conselho e um conselheiro perguntou o que eles achavam do conselho. E a maioria, a imagem que eles tinham era uma imagem ruim, porque a própria escola falava para eles: vou chamar o conselho tutelar, como se o conselho fosse puni-los de alguma forma. Então, a própria escola, ao invés de falar a realidade, porque eles sabem o trabalho do conselho, eles ameaçam os adolescentes com o conselho. E assim, eles adoraram quando nós falamos sobre o conselho, o trabalho que nós fazíamos. Eles gostaram bastante, porque a maioria eles tinham assim uma imagem péssima do conselho. Nós até brincamos lá, porque o próprio jovem que trabalha lá no conselho do CIA Jovem, ele falou que morria de medo. Aí um outro conselheiro ainda falou pra ele: quando você veio trabalhar aqui? Ele falou: não, eu vi que era diferente. Aí ainda brinquei, eu falei: agora tu apavora a gente, né? Porque a gente tá sempre ali brincando, mas eles têm uma imagem ruim da gente, porque a própria escola fala como se nós fôssemos puni-los de alguma forma. E tá vendo como é importante se envolver? Porque conselho não é aquele lugar que você vai ser só punido, não. É aquele lugar que vai te orientar, vai tentar te colocar no caminho do bem, né? Orientação é tudo também, né? Exatamente. Então, você é conselheira tutelar, é o teu segundo mandato, você já foi, né? Em que ano que você já foi? Eu estive conselheira em 2006. Eram 3 anos antigamente. Eu fui de 2006 a 2009. No meu primeiro mandato eu tinha 24 anos. E a primeira semana, hoje eu falo, eu acho graça, mas não foi nem um pouco. Eu chorava. Na minha primeira semana eu não conseguia parar de chorar, porque a gente tem algumas coisas que você olha e você acha assim, é só na televisão. E quando você começa ali no dia a dia, você vê tanta coisa ruim. Aí eu percebi quando meus pais falavam, tem muita gente má, e a gente não acredita, né? Você tem filhas jovens aí, eles não acreditam. Só quando a gente vê ali de perto que a gente vê aonde vai a capacidade da maldade do ser humano. E eu fiquei uma semana chorando. E eu chamei meu pai, eu falei: eu não quero mais ser conselheira. Aí ele deu risada, ele falou: vamos aqui comigo. Aí ele me levou na casa de uma tia minha que já havia sido conselheira há 2 mandatos. Aí ela sentou comigo e falou: vem cá, vamos conversar. Aí ela falou. Ela falou: Renata, você sai dali, você tem que esquecer. Não dá pra esquecer, Clarice. Como que você esquece? Você acaba absorvendo, né? Exatamente. Aí, depois de muita conversa, ela falou: você tem que ir trabalhando isso. E graças a Deus eu não saí, porque eu sou apaixonada por esse trabalho. Você não se vê em outra função hoje, não né? vejo. É muito bom, é muito gratificante. Apesar de todas as dificuldades, é bem gratificante. Você vendo assim que você pode ajudar. Outro dia eu fui numa ação e quando eu peguei ali, tinha 2 crianças no carro comigo e eu fui conversando, eu falei: ó, vocês vão voltar, é só pra trabalhar. E assim, o sorriso dele, sabe, de você ver, ele tava lhe dando graças a Deus. Já era adolescente, mas assim, é muito gratificante você ver que você tá ajudando. É muito É bem tudo, legal, né, gente? É muito tudo quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente se identifica. A gente tem um resultado maravilhoso. Você vê, ela fala, os olhinhos dela até brilham, porque gosta do que faz. Isso é muito importante. E assim, em São Vicente, você é conselheira da área insular, não é isso? Porque em São Vicente tem a área continental e tem a área insular. Ao total, são quantos conselheiros hoje na cidade? Somos 10. 5 na área continental, 5 na área insular, e estamos na luta por um 3º conselho. Porque nós já temos números para isso, mas aí é uma questão de construção. Já estamos conversando sobre o assunto, porque a nossa demanda está
cada dia maior. Então, assim, já temos número para um terceiro conselho. Isso é importante. Isso. E esses 10 que tem hoje são todos titulares ou são suplentes? Como funciona isso? Não, são 10 titulares, 10 suplentes. Aí, agora tem 2 suplentes atuando, porque 2 saíram de férias, um da área insular e um da área continental. Certo. Então, entraram 2 suplentes. Gente, é bem legal o trabalho, É né? legal. Eu acho que, assim, é muito importante a gente entender como que funciona. A gente está falando da cidade de São Vicente, porque ela é conselheira tutelar da área insular em São Vicente, né? Mas eu acredito que o regimento, ele é assim nas regiões todas, né? Isso. Ou foge muito os padrões de cidade para cidade? Não, é praticamente igual. Tem algumas coisas que é municipal, algumas coisas... nós temos alguns acordos com o município. Então, vou te dar um exemplo. Buscar adolescente em delegacia não é atribuição do conselho. Então, você vê, Praia Grande vai, porque tem um acordo com a promotoria. São Vicente também. Santos não vai. Então, tem algumas coisas Sim. que... Alguns detalhes, exatamente, né? alguns detalhes, mas questões de acordo mesmo com o município, mas é sempre igual. Fora isso, é sempre a mesma coisa. Que legal, viu? Olha, que trabalho lindo, né? Gente, eu falar com a Alice, não podia deixar de falar do Conselho Tutelar, porque é importante, esse programa aqui nosso é para abraçar o terceiro setor, é para abraçar também tudo que envolve, né, vidas, né? E falar do Conselho Tutelar, pelo amor de Deus, né? Envolve adolescente, criança, a nossa essência, né? Pelo amor de Deus, a gente precisa realmente compreender. E para mim está sendo um grande aprendizado aqui hoje, viu? Tem coisas que eu confesso que nem imaginava como funcionava. Eu não tenho vergonha de dizer não. Porque assim, às vezes as pessoas falam que pensam que a gente está preparada para tudo, né? Não. E é um erro, porque a gente precisa se preparar para tudo. A gente tem que ter o conhecimento das coisas. Para a gente poder entender, para a gente poder até ajudar o próximo. Como que eu vou falar para alguém, não, liga para o Conselho Tutelar, se eu nem sei o que significa o Conselho Tutelar? Então, é corresponsabilidade nossa entender o que é o Conselho Tutelar, para depois poder chegar para alguém e falar, olha, se fosse você, eu ligava no Conselho Tutelar. Primeiro a gente tem que entender, né? Por isso que é importante. Fica a dica, viu? Bora fazer aí essa sessão de conhecimentos. E eu estou fazendo a minha aqui já, esse bate-papo. Mas vamos lá. Quais os maiores desafios no combate à violência de direitos das crianças e adolescentes na cidade de São Vicente? O que você pode apontar aí como esses maiores desafios? Nós temos uma cultura. As pessoas acham assim, eu apanhei, então eu bato. Então, nós estávamos outro dia conversando sobre esse assunto, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Às vezes as pessoas fazem as coisas porque falam assim, mas eu aprendi desse jeito. Não é porque você aprendeu assim que você tem que fazer assim, né? Então, é um trabalho que não é de um dia para o outro, né? Então, assim, as questões também de fazer denúncias, as pessoas não querem fazer... É o que eu te falei sobre verem o conselho como inimigo. Então, assim, é bem difícil e é um trabalho que aos pouquinhos a gente consegue trabalhar. Hoje tem muita gente que já vai procurar o conselho, as pessoas têm um pouquinho de conhecimento, eles já não veem mais o conselho como inimigo. Então, é a questão de conhecer nosso trabalho, né? É mais ou menos isso. Que legal, né? Então, na verdade... Existe desafio ou não existe desafio aí? Muito. Muito. Em tudo. Não é fácil, né? Não é. Eu acho que assim, eu fiz uma brincadeira, claro, agora. É óbvio que existem muitos desafios, né, gente? Porque é uma responsabilidade tremenda, né, Renata? Parece que não, porque você vai entrar ali para acolher aquele adolescente, aquela criança, mas você vai entrar numa problemática infinita muitas vezes, né? Às vezes você pensa que aquele problema é só naquela esfera, mas quando você vai fazer o lado investigatório da coisa, a coisa deve ser muito maior, né? Porque deve ter N situações aí que não cabe a mim aqui pontuar nada, até porque não sou uma pessoa muito... que posso falar com conhecimento de causa, mas pelas causas que a gente escuta aí, de às vezes pais que estão presos, ou então a própria violência
um estupro, um abuso sexual numa criança, às vezes vem do próprio parente mais próximo. Sim. Deve ter coisas assim absurdas, né? De arrepiar a pele que deve acontecer, né? Abuso sexual é sempre de uma pessoa próxima. Ou é pai, ou é tio, ou é padrasto. É sempre quem está ali na convivência diária. Então, esses casos são os que mais me chocam, assim. Sim. Não importa, a gente vê todo dia, mas cada um é chocante. É muito difícil. Às vezes você vê criancinha ali, você fala, gente, como consegue, capaz, né, de fazer uma coisa dessas? Por isso que eu acho que a pessoa tem que ter uma estrutura muito preparada emocionalmente, porque assim, quando eu falo, que eu falei, né, no quadro anterior, que eu não tenho essa condição, porque eu não me vejo nessa condição. Aí eu acho que, não sei, eu, Clarice Carmo, numa situação dessa, eu sou muito sangue nos olhos, eu acho que, meu Deus do céu, eu não sei, não gosto nem de pensar no que eu faria, talvez. Então a gente tem que estar muito preparado mesmo, porque é tranco, né? Nossa Senhora, né? Não é fácil. Não, deve ser assim... Algumas situações, porque as pessoas acham assim, conselheira de ferro, né? Eles acham que a gente não sente, e já aconteceu em atendimento, foi até um atendimento no hospital, e eu estava com outra conselheira. Eu falei pra ela, daqui a pouco eu volto. Eu comecei a chorar e saí. Aí depois ela ainda brincou e falou assim, não, eu choro depois. Eu falei, mas hoje não deu. Tem algumas situações que a gente sai e fala assim, eu já volto. Aí você vai lá fora, chora. Aí volta como se fosse de ferro, né? Sim. Vamos lá, vamos fingir que eu tô blindada. E é mais ou menos assim. Porque na verdade você tem que se blindar mesmo pra ajudar aquela criança, aquele adolescente, né? E não deve ser fácil, gente. Eu tô falando assim, mas na prática isso deve ser, meu Deus. Por isso que eu tiro o chapéu para todos os conselheiros que atuam realmente com fervor mesmo pela causa, né? Porque, gente, não deve ser fácil. A gente tenta se colocar no lugar deles e eu vejo que o cenário não é fácil, porque a violência aumentou demais. O que a gente escuta hoje, a mídia, né? Hoje a mídia demonstra mais as coisas. Então, pelo que a gente vê nos jornais, na própria rede social, a gente dá para imaginar como que não deve ser fácil ser um conselheiro atuante e ali, né? Realmente mantendo-se firme, como se fosse de ferro. Verdade. Eu, Clarice Carmo, não é minha praia, realmente. Eu não vou falar que dessa água eu nunca beberei, mas se um dia acontecer, eu vou ter que me preparar muito emocionalmente. Acho que você se daria bem. Olha, eu até acho que talvez, mas eu sou muito sangue nos olhos. Eu acho que eu não ia ter muito, assim, eu não sei, sabe, gente? Eu acho que eu ia querer fazer justiça. Mas você consegue controlar, consegue. Será que consegue? Às vezes eu brinco com os outros conselheiros, acho que eu chego e falo... que você tem hoje, talvez você consiga estar assim, nesse patamar, né? Mas eu digo porque, nossa, deve ser muito difícil. Mas olha, Renata, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. E acho que é uma válvula de escape quando você vai para a rede social, que você coloca umas brincadeiras lá. Isso é bacana, porque o conselheiro tutelar, ele enfrenta essas situações diariamente, né? Então, você tem que ter essas válvulas de escape para, sabe, sei lá, se libertar um pouco de tantas coisas que vocês veem de uma maneira que não é fácil, que é gritante, de tão triste, né? Mas vamos lá. Quais são as redes de apoio para que o conselheiro tutelar exerça seu papel conjuntamente? Que rede de apoio tem hoje, não só na esfera municipal, no modo geral, né? Como que vocês conseguem aí ter esse trabalho? Hoje, o principal que o Conselho trabalha ali no dia a dia tem o CRAS e o CREAS. O CRAS, quando tem algum tipo de conflito familiar, a gente encaminha para lá, tem uma equipe técnica. O CREAS, sempre que tem algum direito violado, trabalha no CREAS. E ali, como o conselho não é técnico, né? O conselho, ele requisita o serviço, ele faz o primeiro atendimento. E ali, eles identificam para estar encaminhando psicóloga, cada caso precisa de um serviço. Então, o que a gente trabalha ali diariamente é CRAS e CREAS. E tira uma dúvida, o Conselho da Criança e do Adolescente, no caso de São Vicente, né? E como que vocês têm esse trabalho? Vocês têm algum trabalho em conjunto com o Conselho Municipal também?
Sim, o conselho municipal, ele sempre está apoiando ali o conselho. Às vezes nós vamos com algumas demandas, ele sempre está tentando nos ajudar, mas assim, o que a gente trabalha mesmo no dia a dia é CRAS e CREAS com o município, e as necessidades que nós vamos vendo, a gente vai cobrando o município, porque assim, precisa de psicólogo ou não tem, precisa, então a gente vai cobrando esses serviços. Outra coisa, Clarice, que as pessoas não têm conhecimento, tem muita gente que procura o conselho porque chega no hospital, não tem pediatra. E aí, o que eu faço? Vai no conselho, tem que ter pediatra. Nós vamos fazer essa cobrança. Não tem vaga, vai no conselho. Então, assim, a gente manda para o Ministério Público, é coisa de 24 horas está resolvido o problema. Legal. Entendeu? Então, na verdade, o Conselho Tutelar também tem esse lado fiscalizador, Sim, né? Sim, o Conselho Tutelar fiscaliza. Isso é muito importante. Qualquer órgão, porque uma criança, uma mãe chegar no hospital e não ter um pediatra, aquela criança está com direito violado. Sem dúvida. Então, assim, vai no conselho. Quem tem conhecimento não sai do conselho. Tem gente que a gente já fala, é fulana, já tá lá com alguma demanda. E a gente tá ali, ó. Não tem médico, vamos atrás de médicos. Não tem vaga, vamos atrás de vagas. E assim nós vamos. E isso não só na questão da saúde, em tudo que envolve o direito da criança, né? Exatamente. Saúde, educação. Não tem vaga na creche, mas o ECA garante vaga na creche. Se não tem creche, problema do município. Faça mais creche. É isso aí. Mas ele garante. Então, vai no conselho. Se você não tem vaga no hospital, se não tem pediatra, não tem vaga na creche, vai no conselho, que nós temos que garantir isso. O Ministério Público tem também uma parceria com vocês, no sentido, eu digo assim, uma parceria assim, como você mesmo acabou de dar um exemplo, né, do pediatra. E aí vocês acionam o Ministério Público prontamente, ou primeiro vocês tentam ir para a esfera municipal, para depois ir... Em alguns casos, direto ao Ministério Público. Hoje nós temos até um contato muito bom, porque a gente fala com o promotor qualquer hora. Às 10 horas da noite eu já conversei com ele. Doutor, tá acontecendo isso, isso, isso. Já manda agora. Que ótimo. Então é bem legal. Isso é muito importante, é muito, né? Porque muito legal. Tem pessoas que só funcionam assim. Quando a gente vai logo buscar os nossos direitos, aí não tem muito blá blá blá, não. É Ministério Público e acabou. Porque às vezes você vai buscar um acordo de cavalheiros, tentar um diálogo, né? E a pessoa só te enrola e não resolve. Exatamente. E neste caso aí da criança e do adolescente, numa situação dessa, que ela está totalmente vulnerável, porque o direito dele está sendo violado, a gente não pode ir muito pro diálogo, não. Tem que ir logo para ação, né? Exatamente. Eu tenho certeza que tem que ser assim, porque senão não funciona, né? Isso não é só em São Vicente, eu acho que isso é regional em qualquer lugar. Tem situações que só indo para cima mesmo para a gente ter o resultado imediato. Então, gente, fica aí essa dica. Olha como é importante, né? A gente entender que o Conselho Tutelar, ele também fiscaliza. Então, mães, quando vocês chegarem no hospital, na própria escola, qualquer situação que envolva os seus filhos, que vocês se sintam ali numa necessidade de apoio, de ajuda, liga para o Conselho Tutelar, entre em contato. No caso, é o Disque 100 ou tem um telefone do Conselho Tutelar mesmo? Tem um telefone do Conselho Tutelar. Área Insular, posso passar o número? Claro, por favor. Área Insular é 99788-7230 e Área Continental 99788-6150. Esses números, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, de madrugada, 24 horas, não desliga. Isso é ótimo, né? Até porque a violência, ela não tem dias certos para acontecer, né? Então, a gente tem que estar sempre ativo, porque essas pessoas pensam que, às vezes, esses lugares, final de semana não funciona, isso e aquilo. Então, fica a dica aí, é 24 horas, é todos os dias. Então, precisou de ajuda? Vai recorrer, busque eles lá, que eu tenho certeza que eles vão acolher vocês. E assim, Renata, que delícia de bate-papo. Eu sabia que ia ser tudaço. Nossa, tira uma dúvida. Na área insular, você falou que está em reforma, né? Sim. Mas aonde que é o local que geralmente está acontecendo essa reforma? Onde que é atendido? O Conselho Tutelar é na Rua Martim Afonso, número 87. Ele está em reforma agora. Nós estamos atendendo
na José Bonifácio 404, primeiro andar, que é na Secretaria de Assistência Social, mas eu creio que até o final do mês o conselho já esteja pronto e nós já estamos retornando. Mas se a pessoa for na Martim Afonso 87, lá tem uma plaquinha com o endereço que nós estamos atendendo e é na esquina, é menos de uma quadra. É pertinho, né? Isso. E na área insular, você sabe falar pra gente? Esse é o da área insular. O da área continental, eu não sei te informar o endereço corretamente. Mas Clarice. tem um espaço lá meio lá. Tem físico. um espaço lá, mas eu posso pegar o endereço e deixo nos comentários. Quando for publicado, eu já coloco bacana, nos comentários. Bacana. É porque é importante, né, ter essas referências aonde realmente vocês possam estar sendo atendidos, sendo acolhidos, né? O importante é que vocês têm que reivindicar pelos direitos de vocês. Nós temos que abraçar essas causas, gente, porque muitas vezes a gente fica com receio de procurar ajuda e não pode ter esse receio. O papel do Conselho Tutelar é esse, nos acolher no momento que a gente precisa, né? E às vezes tem pessoas que têm receio de pedir ajuda, tem medo, né? Tem tantas coisas que acontecem aí. E eu acho que assim, Renata, que delícia bater esse papo com você. Olha, tem que trazer ela mais vezes aqui, porque o que não vai faltar é pauta para a gente estar falando sobre esse tema, né? É uma situação muito ampla, muito infinito, né? E só para tirar uma dúvida, esses casos, quando acontece, existe todo um sigilo, não é nada exposto, né? Porque as pessoas às vezes têm medo de buscar apoio e ficar com aquele receio de serem expostos, né? Esses casos não podem ser expostos, né? Não. Tem que ter uma situação mais reservada aí, Na né? realidade, nós não podemos dar nenhuma informação. Às vezes uma pessoa liga para fazer uma denúncia e ela fala assim, como eu fico sabendo do caso? Não fica. Então, assim, a partir do momento que você faz uma denúncia, ela vai ser averiguada, vai ser todos os procedimentos tomados, mas a gente não pode dar retorno. Tanto é que às vezes tem pai e mãe briga judicialmente, aí vem o pai e faz uma denúncia, vem a mãe e faz outra denúncia. Aí depois ela fala assim, meu advogado mandou pedir um relatório. Então, a informação é sempre a mesma. Peça para o seu advogado pedir judicialmente. Ele fala para o juiz, fala para o promotor, olha, tem atendimento no conselho. O juiz pede esse atendimento e nós só mandamos para ele. Muito Ninguém tem assim. Se você for no conselho e falar, eu quero o atendimento que tem aí da minha filha, nem para você nós vamos dar o atendimento que tem lá. Peça judicialmente, porque o conselho não pode dar nenhum tipo de informação. É tudo sigiloso. Isso é importante, né? É importante a gente ter esse conhecimento, porque tem pessoas que ficam receosas, né? Ah, eu não quero expor fulano ou ciclano. Eu acho que assim, primeiro que não tem que ter receio de expor, não. Se a pessoa está causando um erro, uma violência, aquilo, tem que denunciá-lo, tem que buscar os direitos para punir essa pessoa, né? E salvar a vida dessa criança e desse adolescente. E claro que é importante o sigilo até para o andamento das coisas, né, gente? E quem denunciar vai perceber que naquele ambiente vai mudar o ritmo das coisas, aí você logo vai imaginar, o Conselho Tutelar está atuando, melhorou. Você vai conseguir observar, né, Renata, que a coisa está dando certo, porque deve mudar o figurino do local, né? Boa, né? Muito provavelmente, assim a gente espera. Mas olha, Renata, foi uma delícia bater um papo com você. Passou tudo tão rápido, Passou viu? mesmo. E olha, já estamos no finalzinho já do programa. Queria que você deixasse aqui as suas considerações finais. E quero deixar claro que aqui o Fala Clarice é um espaço que é tua casa. Sinta-se em casa toda vez que quiser estar com a gente, divulgando alguma situação também. Estamos aqui para isso, tá bom? Eu quero te agradecer, muito bom estar aqui. Eu estava bem nervosa, te falei, né? Mas o tempo voou mesmo. Então, te agradeço mesmo, de verdade. Foi muito gostoso. E conte comigo o que você precisar. Espero te ver um dia, conselheira tutelar, que você vai gostar bastante. Quem sabe, né? E você em casa que está nos assistindo, denuncie. Se tiver dúvida, denuncie. Ah, mas eu acho que é. Então, não acha nada. Vai lá, diz que sim e faça a sua denúncia. Proteja nossas crianças e nossos adolescentes. É isso aí. Diz que sim. Vamos proteger mesmo.
E olha, gente, que delícia, eu sabia que ia ser um tudaço esse programa hoje, até porque a Renata é uma querida, ela tem todo um conteúdo, toda uma sabedoria na causa do Conselho Tutelar. Estou muito honrada de ter recebido ela. E o Fala Clarice fica por aqui, mas olha, não percam, hein? Fala Clarice vai voltar às lives. Ai, tava morrendo de saudade de fazer ao vivo, viu? Então a gente volta agora em julho, se der tudo certo, já semana que vem a gente já vai estar fazendo, né? Por enquanto é segredo, não vou contar quem é o nosso primeiro convidado, mas vai ser uma delícia poder bater um papo ao vivo. É delicioso fazer aqui no estúdio, tá sendo ótimo também estar aqui na TV Com, só tenho que agradecer. Beijo, Fernanda Vanucci, minha madrinha desse programa aqui. Eu amo ela, tô com saudades. Mas assim, o meu público estava sentindo falta do Fala Clarice nas lives, né? Então a gente vai estar retornando e vamos assim, tentar conjugar os dois, o programa aqui no estúdio e também as lives. Enfim, não percam, hein? Tem bastante Fala Clarice aí para vocês. Beijo no coração e ficamos por aqui.